Olá pessoal, estamos aqui direto da Espanha, diretamente de Valência, para tratar de um assunto super curioso, super interessante, que são as laranjas cultivadas em ambientes urbanos aqui em Valência. Qualquer rua que você for aqui, a cidade está tomada de laranja, e não só de laranjas, de pés de laranja, mas laranjas lindas como você está vendo aqui. Valência é uma cidade situada à beira do mar Mediterrâneo, no sudeste da Espanha, e à beira do rio Túria. É uma cidade que agrega várias características e várias curiosidades. Dentre elas, o cultivo de citros em ambiente urbano, que a gente encontra em todo lugar, e também ela é conhecida como a cidade das artes e da ciência. A maioria das obras que a gente vê por aqui foi feita por um engenheiro e arquiteto muito famoso espanhol chamado Calatrava, e ele que também fez o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Acredita-se que a laranja tenha chegado na Europa por volta do século VI, através dos árabes, pela rota de comercialização que vinha da China para o norte da África até a Europa. Mas só no século XII ela se tornou uma cultura plantada pela burguesia, que dizia que era a cultura que trazia felicidade aos donos. E assim ela passou a ser plantada em ambientes urbanos, nas cidades, em frente das catedrais, em ambientes de socialização. Eu vou provar uma aqui pra gente experimentar. As laranjas cultivadas em ambiente urbano em Valência, elas são laranjas amargas, diferentemente das laranjas cultivadas no Brasil, que são as laranjas doces. Localmente elas são conhecidas como taranjo, e na verdade elas são um híbrido que foi identificado lá por Linneu em 1752, cruzando duas variedades, uma variedade de pomelo, que é o Citrus máxima, e uma variedade de tangerina, que é o Citrus reticulada. Para quê? Para que tivesse características de uma planta rústica que pudesse ser cultivada em ambiente que não tivesse tratos culturais tão claros como no seu quintal, no nosso quintal. Como assim? Essa planta, por exemplo, ela é resistente a geadas, ela é resistente à asfixia radicular, quando junta muita água na raiz. Ela é tolerante a algumas doenças, por exemplo, a fitóftora, que é a gomose, uma doença que ataca muito a citricultura no mundo todo. Como Valência se localiza numa região completamente perfeita para o cultivo de citros, que está entre latitude 20 e 40, norte ou sul, você pode reparar que todas as regiões citrícolas no mundo estão nessa latitude, São Paulo, Flórida, Israel, todo o Mediterrâneo. Além disso, Valência possui um inverno ameno, nós estamos no inverno agora, deve estar 16 graus, o que permite que essa planta emita uma florada bem homogênea. Então, diferente do Brasil, que você tem uma, duas, três floradas, aqui você tem uma florada e você consegue ter uma planta tão bonita assim com frutos no inverno. Mas o mais importante, aqui tem uma amplitude térmica. Nas noites são frias, de dia é quente, o que faz com que os frutos fiquem bem amarelinhos e bonitos. É uma planta que é cultivada em ambiente relativamente rústico, com solos drenáveis, porém não tão férteis, mas ela consegue crescer dessa forma. Então é uma planta que não é enxertada, ela cresce alta por causa das podas que se fazem para as pessoas passarem, e ela fica com uma copa controlada através de poda. Para nós turistas e para as pessoas que vivem aqui nessa cidade, é super interessante ter árvores tão bonitas. Mas como se faz a manutenção disso tudo, né? E na verdade, pesquisando um pouco, eu descobri que a prefeitura abre licitações para empresas de jardinagem que fazem as podas, toda a parte de nutrição, controle de pragas e doenças, irrigação e até mesmo a colheita. E para onde que vai a colheita? Que na verdade existem mais de 15 mil árvores só em Valência, que geram mais de 300 toneladas de fruto por ano. Na verdade, a maioria desse fruto hoje em dia vai direto para o lixo.
Mas existem vários projetos super interessantes para aproveitamento da laranja. Mas você sabe por que vai para o lixo? Na verdade, porque a municipalidade, a prefeitura não orienta que as pessoas comam essa laranja. Além dela não ter um sabor agradável, ela absorve toda a poluição do ar de uma grande cidade ou até mesmo a poluição do solo. Então não se orienta que comam e nem façam as marmeladas, os doces que podem ser feitos com essa laranja. Apesar das variedades azedas e amargas terem chegado na Europa há muito tempo atrás, as variedades doces chegaram muito mais recentemente, provavelmente no século XVI, por volta de 1500, pelos portugueses, que foram também os responsáveis por levar a laranja para o Brasil. Então acredita-se que a laranja tenha basicamente a mesma idade do nosso país, pois existem relatos de plantas de citros plantadas em São Vicente em 1530. Depois houveram várias adaptações dessa cultura no nosso Brasil, até variedades que se tornaram mundialmente importantes, como a variedade Bahia. E depois, só na década de 60, realmente, que vislumbrados pela oportunidade de produzir laranja e exportar para o mundo inteiro, alguns produtores espanhóis imigraram para o Brasil e naquela ocasião foram considerados loucos por comprarem propriedades em solos tidos como improdutivos, mas que na verdade eles tinham conhecimento dos solos daqui do Mediterrâneo e se tornaram grandes produtores, super bem-sucedidos, que auxiliam o Brasil hoje a ser o maior produtor de citros do mundo. E a cada 5 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Fica com a gente, curta o nosso Quintal pelo Mundo e a gente se vê no próximo episódio.